tendo em vista que todos nós falamos, nos cumprimentamos, e já são 20 horas e 14 minutos, vamos dar início à nossa palestra em respeito ao nosso palestrante que chegou cedo, né? E pedindo aos nossos irmãos para que silenciem seus microfones, vamos invocar aqui a proteção do Supremo Arquiteto do Universo para que nos proporcione o entendimento necessário para apreendermos os ensinamentos que serão transmitidos pelo nosso irmão palestrante, Adriel Santos, que é membro da augusta e respeitável Ordem Simbólica União do Vale, número 3091, no Oriente de Juazeiro, Bahia. O nosso irmão foi iniciado em 14 de 12 de 2013, elevado em 18 de 12 de 2014, exaltado em 23 de julho de 2015. Mestre instalado de 27 de 6 de 2019. Membro das lojas União do Vale, número 3091, do Rito Escocês Antigo e Aceito, da Areópago do Grande Vale, número 3710, do Rito Brasileiro, e da loja de pesquisa Sant Victor, 4612, do Rito Adoniramita. Exerceu os cargos de primeiro vigilante em 2017, 2019, venerável mestre, e atualmente o nosso irmão é deputado estadual Rafael, do GOB Bahia. Um histórico complementar, o nosso irmão foi Demolei, nobre cavalheiro, chevalier, secretário tesoureiro da corte, alumine, presidente fundador do colégio. Meu irmão Adriel, tens a palavra. Obrigado, meu irmão João. Boa noite novamente a todos os irmãos. Agradeço primeiro, meu irmão, o convite de poder estar aqui conversando com todos os irmãos sobre este assunto, né, que trataremos agora. Eu vou só colocar aqui o slide, que aí eu começo a apresentar de fato, para dar uma ideia aos irmãos da proposta, né? Há um tempo atrás, meus irmãos, eu conversando com outros irmãos, né, da loja aqui da União do Vale, nós conversávamos sobre os paramentos maçônicos que nós utilizamos em nossas reuniões, e nessa conversa, olhando algumas fotos, olhando algumas imagens, nós começávamos a nos questionar que paramento era aquele de tal irmão, por que o paramento era daquele jeito, outro irmão utiliza um paramento diferente, etc. E aí nós vimos a necessidade, inicialmente, para a loja, né, de construirmos, de fazermos um trabalho para falar sobre os aventais, sobre o paramento que nós utilizamos em nossa loja, né? E aí nós decidimos ampliar um pouquinho esse debate e levar o debate para a simbologia não só no nosso rito, no caso no rito escocês, mas também nos demais ritos, né, praticados pelo GOB. Então, o nosso trabalho aqui, que intitulamos de Interritos, né, a simbologia nos paramentos, nós discutiremos a simbologia principalmente do avental de aprendiz maçom nos 7 ritos praticados no GOB. Tá? Então, inicialmente, essa é a proposta, nós falaremos de alguns outros paramentos que são utilizados, mas, de maneira geral, essa aqui é a ideia do nosso trabalho hoje. Tá? Então, eu vou apresentar aqui, brevemente, né, a estrutura do nosso trabalho, né, da nossa apresentação. Nós vamos ter uma breve introdução, em que a gente vai trazer, nessa introdução, algumas discussões preliminares, com o intuito de formar uma base, né, criar uma base conceitual para que a gente possa distinguir bem o que é que nós estamos falando, tá? E aí são alguns temas que aparentemente não são correlatos, mas que no decorrer da apresentação nós vamos estar desenvolvendo e justificando o porquê dessas questões, né? Então nós teremos
algumas discussões preliminares, breves, né? Depois nós vamos falar dos ritos e dos paramentos, né? Vamos focar bastante no rito, ou melhor, no simbolismo do grau de aprendiz, né? Mas depois vamos trazer algumas informações a mais sobre os paramentos de companheiro e de mestre maçom, e de mestre instalado também. Pronto, na simbologia nós falaremos exatamente isso, né? Sobre o aprendiz maçom. E sobre companheiro, mestre maçom e mestre instalado, nós nos ateremos apenas a mostrar os paramentos, fazendo um outro comentário quando acharmos pertinente algum esclarecimento, né? Como a diversidade no paramento de companheiro maçom, de mestre instalado é muito maior, nós já vamos discutir bastante, né, a simbologia em aprendiz. Então, de companheiro, mestre instalado, nós vamos apenas apresentar aos irmãos as diferenças básicas entre esses paramentos. Tá? Então, começando aqui a nossa apresentação, a primeira coisa que eu gostaria de discutir com os irmãos, né, e aqui eu gostaria de deixar claro que isso aqui é uma conversa, né, que nós vamos apresentar uma leitura que nós tivemos a partir do acesso que nós tivemos, da leitura que nós tivemos a partir dos rituais. Tá? E eu vou fazer essa primeira distinção entre esses três elementos, né, espírito, corpo e alma, porque, vez ou outra, em nossas reuniões, é comum a gente recorrer a certos elementos discursivos, a certos conceitos, né, que não necessariamente são próprios da maçonaria. Né? E aí eu vou fazer essa distinção para poder situar bem a localidade onde a gente vai estar trabalhando, né? Qual o ponto que nós estaremos trabalhando. Nós apresentaremos duas distinções básicas desses três elementos. A primeira, ela associa o conceito de espírito e de alma, né, como se fosse o mesmo. Tá? Existem outras leituras, a gente vai apenas dar uma ideia geral. Essa primeira leitura associa a ideia de espírito e alma, né, e a contrapõe a ideia de corpo, né, é uma visão binária, por assim dizer. Nós temos o corpo, a matéria, e nós temos o espírito, né, que seria essa alma, seria isso que nos anima. Tá? Nessa definição, o espírito e a alma, eles têm praticamente a mesma conotação. Né? Eles representam tanto aquilo que nos anima, que nos dá vida, né? Mas representa principalmente a nossa consciência, né? A nossa capacidade reflexiva. Tá? É aquilo que nós temos de imaterialidade, que está associado a isso que nos dá vida, mas também está associado à nossa capacidade de pensar, de refletir, etc. Tá? E o corpo está associado à nossa matéria, ao aspecto físico da nossa existência. Existe uma segunda definição, né, e aqui eu estou falando de maneira bem superficial, apenas para fazer a distinção, que nós distinguimos os três elementos. Né? Aqui nós temos agora espírito, que se diferencia de alma, que se diferencia de corpo. Nessa terceira definição, o corpo ele permanece sendo esse elemento físico, né, esse elemento da matéria. O espírito ele passa a ter a noção quase que predominantemente de consciência, né? Essa nossa capacidade intelectiva, essa capacidade de reflexão, e a alma, ela absorve aquele aspecto anímico, né? Aquilo que nos dá vida, aquilo que nos dá a condição de existência, de ser vivente, não é? Bom, por que eu estou fazendo essa distinção, meus irmãos? Nós vamos aqui falar sobre avental, sobre paramento, mas por que eu estou fazendo essa distinção? Não é raro, em nossas reuniões, nós falarmos ou associarmos a maçonaria a questões espirituais. Tá? Existem alguns ritos, né, dentro da maçonaria, desses praticados no GOB, que são, de fato, ritos que têm uma base religiosa muito grande. Nós temos ali o rito escocês retificado, que é um rito predominantemente cristão. Nós temos o rito adoniramita, que ele tem uma característica de espiritualidade muito grande. Nós temos ali cerimônias de preparação do templo, cerimônias de ambientação, de harmonização para que a reunião possa ocorrer.
Nós temos ainda o rito brasileiro, que tem ali uma cerimônia menor, algumas cerimônias menores do que a Doniramita, mas ainda tem algumas cerimônias, como a cerimônia do acendimento da chama sagrada, né, que são cerimônias que se aproximam, de certa forma, de uma religiosidade próxima do que a gente poderia chamar do misticismo, ainda que esteja distante disso, né? Só que a maioria dos outros ritos não tem a proximidade toda, né? A grande maioria dos ritos, e nós vamos ver que mesmo nesses ritos mais espiritualizados, mais próximos da religião, mesmo nesses ritos, os ensinamentos, eles não são ensinamentos religiosos, não são ensinamentos espirituais, são ensinamentos muito mais voltados para o aspecto moral do que para o aspecto espiritual, tá? Ou seja, são ensinamentos em torno dos ritos e da simbologia dos demais ritos, né, que são praticados na maçonaria, estão em torno do espírito, na condição de capacidade reflexiva, né, que nós temos, e do corpo, né, que é a nossa capacidade de agir, de ter um corpo que é aquilo que vai nos possibilitar ação, no final das contas. Tá? Toda leitura que nós vamos apresentar para os irmãos, e são leituras extraídas do ritual, elas dizem respeito a esses dois elementos. Elas não dizem tanto respeito a esse aspecto da alma, anímico, né, que está muito mais próximo de uma espiritualidade como a gente costuma conhecer. E aí, para a gente ter uma ideia do que é que... de como essas leituras existem, existe uma leitura, quando a gente vai falar de avental maçônico, né, principalmente de aprendiz, tem uma imagem muito comum, que é essa imagem aqui, que ela representaria o avental de aprendiz. Né? Segundo os mais esotéricos, por assim dizer, os irmãos mais esotéricos, esses três elementos aqui, esses três triângulos, né, eles representariam exatamente esses três elementos, dando a entender que a doutrina maçônica, os ensinamentos maçônicos, eles estão baseados nesses três elementos, né, no espírito, na alma e no corpo. Tá? Ocorre que quando nós pegamos o ritual, ou os rituais, nós não encontramos essas referências. Tá? São referências que são postas no ensinamento maçônico, mas que não são encontradas nos rituais, não são encontradas nos livros instrucionais, não são encontradas em nossos manuais, né, no contexto geral. E aí, por que eu faço essa diferenciação? E quero deixar aqui essa observação. Isso não significa que a maçonaria ela não possa ter espiritualidade. Isso não significa que a maçonaria não possa ter elementos que venham agregar à sua doutrina, né, algo da espiritualidade, algo da religiosidade. Mas o trabalho maçônico em si não é um trabalho espiritual, é um trabalho moral e um trabalho intelectual. Né? A gente vai mostrar isso no decorrer da apresentação. Mas, ainda que o trabalho maçônico seja um trabalho intelectual e moral, isso não significa que a gente não possa agregar a ele estes elementos. Então, quando nós pegamos, por exemplo, esta simbologia, eu só trouxe essa aqui só para a gente ter uma ideia, se nós agregarmos isso a esse trabalho que nós já temos, que é um trabalho de ação, de atuação na sociedade, se nós agregarmos a isso esse aspecto da espiritualidade, esse aspecto da religiosidade, no final das contas nós estamos ampliando, né, ou amplificando esse trabalho que nós já fazemos enquanto maçonaria. Tá? Então, aqui a nossa observação é só para dizer que o que nós vamos abordar é o aspecto propriamente maçônico, mas esse aspecto não é uma negativa ou não é contraditório ao aspecto da espiritualidade. Tá? Então, quando a gente está falando de maçom, e a gente vai apresentar isso já já, de maçonaria, do que é ser maçom, do que é ser, utilizar o avental no final das contas, nós estamos falando de um trabalho que é majoritariamente um trabalho de moral, né, de moral e de intelecção, de reflexão, etc. Tá? Nós vamos já já nos aprofundar isso, mas antes, ainda nesse tema, eu gostaria de fazer um destaque aqui sobre o termo esoterismo maçônico. Né? Esoterismo, normalmente, a gente associa a uma questão mística, a uma questão espiritual, ainda um pouquinho nessa linha do que eu falei há pouco. Né?
E aqui eu quero apresentar essa definição de esoterismo com S, que já deve ser conhecida dos irmãos, e esoterismo do X, apenas para salientar que é possível sim falar de um esoterismo maçônico, sem que com isso nós estejamos nos comprometendo com uma religiosidade, né, com uma espiritualidade. Né? Quando nós falamos de esoterismo com S, nós estamos falando de um conjunto de ensinamentos, nós estamos falando de uma doutrina que é voltada para um público interno, né? É voltado para dentro de um determinado grupo, de uma determinada organização. E quando nós falamos de esoterismo com X, nós estamos falando de uma doutrina que é voltada para um público externo. Tá? O trabalho que nós fazemos dentro da maçonaria é um trabalho voltado para nós, no final das contas. Né? Quando nós estamos ali praticando nossos rituais, quando nós estamos realizando as nossas cerimônias, seja ela uma cerimônia ordinária de uma ritualística comum, seja ela uma cerimônia de passagem de grau, no final das contas, nós estamos ali transmitindo ensinamentos para nós e para aqueles que estão eventualmente recebendo estas cerimônias, tá? Então, de certa forma, a nossa doutrina, ela é uma doutrina voltada para dentro, né? Voltada para nós. Então, por isso é que nós podemos falar de esoterismo maçônico, né? O esoterismo maçônico não é esse esoterismo místico, esoterismo espiritual, mas é o esoterismo na medida em que nós temos um conjunto de ensinamentos e esses ensinamentos são voltados para dentro da própria instituição. Bem, verdade que o que nós praticamos de dentro, né, esse aperfeiçoamento que nós praticamos dentro da loja, nos nossos rituais, etc., eles vão voltar para a sociedade. À medida que nós nos aperfeiçoamos, né, nos melhoramos dentro da maçonaria, esse melhoramento ele vai ser refletido naturalmente na sociedade. Tá? Então, de certa forma, o nosso trabalho tem como finalidade a sociedade, mas ele parte de dentro, né, de um aprimoramento interno nosso, né, de aprimorar a pedra bruta, né, toda aquela simbologia do ofício, né, para que a gente, no final das contas, melhore e possa ir para a sociedade. Tá? Então, é possível, sim, falar de esoterismo maçônico nesses termos, sem necessariamente nos comprometermos com uma espiritualidade. E, para finalizar essas discussões preliminares, quero apenas reforçar a importância da simbologia na maçonaria. Né? A maçonaria ela é uma organização baseada no simbolismo, e todo simbolismo ele tem uma função. Né? A partir do momento que a gente pega ali a simbologia, o significado de uma trolha, o significado de um prumo, o significado de um esquadro, o significado do livro sagrado, etc., cada símbolo desse tem o objetivo, no final das contas, de inculcar em nós, né, de nos ensinar certos valores, né, certas doutrinas que, no final das contas, no conjunto da obra, eles têm uma finalidade. Tá? Então, o simbolismo, um sistema simbólico, ele tem essa finalidade. Quando nós vamos pegar os ritos, né, e as diversas simbologias que existem dentro desses ritos, ainda que possam haver simbologias diferentes, e nós vamos ver aqui, quando falarmos do avental, que existem alguns ritos que falam umas coisas do avental, outros não falam, tá? Mas quando a gente pega essa simbologia no geral, e a proposta é essa do trabalho, em todos os 7 ritos, nós conseguimos identificar dentro da maçonaria o que é o trabalho maçônico. Né? Ou seja, está muito além do que um rito prega. Tá? O rito brasileiro fala uma coisa, mas quando você vai pegar e vai olhar para o rito escocês, ele vai falar outra que vai complementar o rito brasileiro. O moderno, a mesma coisa, o de emulação, a mesma coisa. Quando a gente pega e analisa os 7 ritos, a gente consegue ter uma visão mais ampla e mais completa do que é ser maçom. Né? Então, o trabalho dessa análise que nós estamos fazendo sobre o avental é, a partir da simbologia de cada rito, tentar entender a simbologia geral da maçonaria que está refletida nesse seu sistema, que é um sistema simbólico. Tá? Bom, feita essa introdução, nós já afirmamos aqui que nós vamos estar
conversando, né, e apresentando aqui algumas considerações baseado nos 7 ritos praticados pelo GOB, né, quais sejam o rito adoniramita, o rito brasileiro, o rito de emulação, o rito escocês antigo e aceito, o rito escocês retificado, o rito moderno e o rito Schrader. Né? Depois, se algum irmão quiser me corrigir o alemão, fica à vontade, não é muito minha praia, não. Nós comentaremos principalmente sobre o avental, né? Em algumas literaturas é chamado também de vestido. Acho que no ritual do rito escocês antigo e aceito fala-se vestido, né, para se referir ao avental, mas também o termo geral é avental, né? Nós vamos falar da cobertura muito brevemente, né? Existe basicamente 3 tipos de cobertura. Existe a cartola do rito alemão, nós temos o chapéu tricórnio, né, no rito escocês retificado, nós temos o chapéu com a aba caída, que seria no adoniramita, e no escocês também, em uma cerimônia específica, a gente utiliza um chapéu também, né, desabado, tá? Nós vamos comentar brevemente também sobre a espada, sobre as faixas, né, que alguns ritos utilizam, e sobre as luvas brancas, tá? Então, basicamente, a gente vai focar nesse trabalho no avental, mas teceremos também algumas considerações sobre estas outras paramentos, tá? Bom, feita essa abertura, nós vamos entrar agora, de fato, na simbologia dos paramentos, a começar pela simbologia do avental. E nessa leitura que nós fizemos, meus irmãos, dos rituais praticados no GOB, nós chegamos a 4 significados principais do avental, né, principalmente do avental de aprendiz maçom, né, que no final das contas o de companheiro vai herdar essa simbologia, o de mestre também vai herdar, e assim sucessivamente. Tá? A primeira dessas simbologias é que o avental ele representa para nós, enquanto maçons, a insígnia distintiva. Tá? O que é que isso significa? Isso significa que o que nos define enquanto maçons é o avental, é o uso do avental. Tá? A gente sabe, todos nós aqui sabemos, que não é possível assistir uma reunião maçônica se nós não tivermos utilizando o avental. Né? Existem raríssimas exceções, eu soube de uma exceção há muito tempo, né, não cheguei nem a confirmar, que algumas grandes lojas permitem que um grau 33, em algumas circunstâncias, ele utilize tão somente a medalha do grau. Né? Talvez algum irmão possa me complementar depois. Mas são casos raríssimos e excepcionais. No geral, todos precisam utilizar o avental. Tá? O avental é aquilo que nos distingue. Então, por isso é que é importante que nós entendamos o significado do avental. Porque aquilo que nós somos, enquanto maçons, está dito pelo avental. É o avental que diz o que nós somos. É o avental que diz quem é e quem não é maçom. Tá? Então, esse é o primeiro significado do avental. E nesse significado, só uma observação, meus irmãos, vocês estão vendo aqui esse RE, aqui é o rito de emulação. Vocês vão ver que no decorrer dos tópicos que nós fomos colocando aqui, vai ter sempre essa informação ao lado que está indicando em qual rito nós encontramos essa informação. Não necessariamente da forma que está escrita aqui, mas ao ler o rito, nós vamos lá, ou melhor, ao ler o ritual daquele rito, nós encontramos essa informação lá para melhor situar os irmãos. Tá? Então a gente coloca aí do lado. E eu observo também que, como são muitos rituais, são 27 rituais, se a gente formos nos limitar somente aos rituais dos graus simbólicos, são 27 rituais praticados no GOB, então o conteúdo é bem extenso, então não raro é capaz de eu ter esquecido alguma coisa, deixar de colocar alguma coisa também. Tá? Bom, a primeira observação que eu quero fazer sobre essa insígnia distintiva é que o avental ele pode ser de 2 tipos. Tá? O primeiro tipo é o avental que define a nossa qualidade. Tá? O que é a nossa qualidade? No geral, nós podemos entender como qualidade, no simbolismo, ser aprendiz maçom, companheiro maçom, mestre maçom ou mestre instalado.
tá? É aquilo que nós somos, tá? Uma vez que nós iniciamos, nós nos tornamos aprendizes, tá? E aí, vamos comentar isso um pouquinho mais para frente, nós não deixamos de ser aprendizes, né? Quando nós elevamos, ou quando nós passamos para o grau 2, nós passamos a ser reconhecidos como companheiros maçom. Mas esse reconhecimento de companheiro maçom não significa que nós deixamos de ser aprendiz. Nós absorvemos aquilo que o aprendiz nos ensina, que nos traz, e quando subimos ao grau, quando aumentamos de salário para o grau de companheiro, nós agregamos ao que nós já tínhamos, né, uma nova qualidade, que nós não vamos deixar de ter, nós não vamos perder essa qualidade, né? E assim sucessivamente. Quando nós nos tornarmos mestre, nós acumularemos também mais informação, e posição, etc., e o mesmo com mestre instalado. Então, essa é a primeira categoria de avental, é aquilo que vai definir a nossa qualidade, que é aquilo que nós somos. A segunda categoria é a categoria que vai definir a função, tá? Então, vai ter rito que o avental do mestre conselheiro, ou do mestre conselheiro, perdão, que o avental do venerável mestre é diferente do avental do mestre instalado, tá? Existem ritos que o avental do mestre instalado é o mesmo avental do venerável mestre, tá? Então, existem ritos também, salvo engano, de emulação ou de orc, que cada cargo, ao invés de ter uma joia, tem um avental próprio, né? Tem um avental ali de primeiro diácono, tem um avental ali de primeiro vigilante, né? E assim sucessivamente, tá? Então, esses cargos de função, ou melhor, esses paramentos de função, eles têm uma outra simbologia que nós não vamos trazer aqui, tá? Mas só para distinguir, existem esses aventais que definem a nossa qualidade e existem aqueles aventais que definem a nossa função, tá? Andando aqui, existe ainda nessa linha da insígnia distintiva uma leitura que vai dizer que os aventais eles são tão próprios do maçom, que eles estão tão atrelados a isso que identifica o maçom, que a gente não consegue saber a origem dos aventais, tá? Nos ritos brasileiro e de emulação, em algum momento a gente vai chegar lá e vai encontrar a informação de que os aventais eles são tão antigos que são mais antigos do que o próprio Tozão de Ouro, né, que é uma referência a um mito, eu não vou lembrar agora o nome dos personagens, acho que é Freixo e L, são dois irmãos, que no decorrer do mito eles estão viajando, tem algumas versões do mito, uma dessas versões eles viajam num carneiro, né, e esse carneiro ele tem a lã dourada, né, seria esse Tozão de Ouro, né, e aí no decorrer do mito, vai chegar um momento que o irmão, a irmã, ela cai no oceano no meio e se perde, o irmão ele consegue chegar e ao final sacrificam-se o carneiro, né? E aí pegam-se esse Tozão de Ouro, tá? Então é uma mitologia. E a águia romana é aquele símbolo utilizado muito na Roma antiga, né? Para se ter uma ideia da antiguidade dessa prática do avental, tá? Quando a gente vai falar que o avental ele é mais antigo do que o Tozão de Ouro e que a águia romana, no final das contas nós estamos dizendo, olha, o avental não é algo que é construído, não é algo que é feito no tempo, né? Essa ideia de antiguidade, ela está querendo passar a ideia de que isso é próprio, é do maçom usar o avental, né? É do maçom ter isso como aquilo que o define, que o distingue, tá? E esse avental, ele já foi carregado no decorrer da história por grandes benfeitores da humanidade, né? E aqui a gente já traz um outro elemento importante que nós vamos reforçar mais à frente, que é a ideia de que o avental ele representa essa ideia de qualidade e de boa qualidade, porque existem qualidades que são ruins, tá? O maçom ele deve prezar pelo bem, né? Isso a gente está cansado de repetir em nossas reuniões. Estamos cansados de falar que nós estamos buscando a melhoria, etc. Tá? Então, quando a gente fala dessa distinção, a gente está dizendo, olha, a insígnia, o avental, ele é distintivo do maçom por outras coisas, entre outras coisas, por ser algo que representa essa qualidade de benfeitoria. Tá? É isso que é ser maçom, né? É ser um
grande benfeitor da humanidade, é ser um gênio da humanidade, é ser uma pessoa de destaque na sociedade, mas não destaque por sua riqueza, não destaque por sua condição social, mas ser destaque por ser uma pessoa que contribui positivamente para a sociedade, fazendo benesse para a sociedade, ajudando o próximo, etc. Tudo aquilo que a gente conhece já nos nossos rituais e nas nossas práticas filantrópicas e outras, tá? O segundo símbolo do avental é o da fraternidade, tá? O símbolo do laço da amizade, né? Essa simbologia nós encontramos no rito brasileiro e no rito de emulação, principalmente. E aí os irmãos já devem ter ouvido falar, no decorrer de suas vidas maçônicas, que o avental ele não deve ser utilizado por irmãos que se encontrem em desavença, né, em desacordo, ou que mantenham entre si algum grau de animosidade, né? Dois irmãos que estejam em conflito, né, dois irmãos que estejam com alguma animosidade entre eles, eles não devem utilizar o avental, porque a ideia da maçonaria, no final das contas, é essa ideia de harmonia, né, essa ideia de fraternidade, essa ideia de cooperação, né, de irmandade mesmo, tá? Então, o avental, ele representa isso, e nós, enquanto utilizamos, devemos buscar sempre essa irmandade, essa cortesia, né, esse companheirismo para aquele que é nosso próximo, tá? E existe também, nessa linha, nos rituais nós encontramos isso, a ideia de que até que esses dois ou mais irmãos, se reconciliem, nenhum deles deve compartilhar o trabalho maçônico. Ou seja, se numa determinada loja dois irmãos se encontram em desavença, esses dois irmãos eles não devem participar da reunião da loja, né? Ou um sai e o outro fica, ou os dois vão embora, né? Isso vai variar muito de contexto, vai variar muito da prática da loja, mas em linhas gerais, em tese, né, a ideia que o avental deve representar é a ideia dessa fraternidade, né? Então, qualquer coisa que represente uma desarmonia, qualquer coisa que represente um rompimento, né, da amizade que deve haver entre os irmãos, isso deve ser evitado, né? Ou seja, esse irmão que está com alguma animosidade com outro, ele deve se furtar de utilizar o avental, até que busque e consiga essa reconciliação com o outro irmão, tá? Esses dois aqui são dois símbolos, né, dois significados do avental. Nós vamos agora para o terceiro, que é mais comum, né, que é o símbolo do trabalho. Neste terceiro significado, o avental, ele, como trabalho, ele é apresentado nos ritos adoniramita, rito brasileiro, rito escocês antigo e aceito, rito moderno e rito Schroeder, tá? No rito alemão. Observem, meus irmãos, que aqui não consta o rito escocês retificado, tá? E nem o rito de emulação. Nós falaremos sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente for falar desses dois ritos, tá? Um deles, de fato, não faz referência à ideia do trabalho, e o outro faz referência, mas de maneira indireta, tá? Então, por isso que eu não coloquei eles aqui, mas a gente já vai falar sobre isso. Eu faço esse destaque porque, no geral, a gente relaciona a ideia do avental, e, de fato, é o símbolo principal, é o significado principal, é com relação ao trabalho, né? Então, no rito brasileiro, nós encontramos a informação de que o homem ele nasceu para o trabalho, tá? E o que é que significa isso? Se a gente for pegar teorias da sociedade, teorias sociológicas, que vai analisar a natureza do homem, o que é ser um homem e a sua participação dentro da sociedade, ela vai perceber que o homem é um ser feito para o trabalho. Tá? E o que significa trabalho? Trabalho, de maneira geral, bem sucinta aqui, nada mais é do que você pegar uma matéria bruta da natureza, transformar essa matéria e utilizá-la para um outro fim, né? Seja como um tecido, seja como instrumento, seja como uma vestimenta. No final das contas, trabalho é você pegar algo bruto, né? Algo que está ali próprio da natureza, dado pela natureza, e transformar aquilo ali para nosso benefício, tá? Então, isso é trabalho. E desde que o homem faz isso, né? Desde que o homem transforma a natureza. Tá? Então, trabalho aqui a gente associa com a capacidade de transformação.
tá? Então, o homem, ele nasceu para o trabalho, e aí a gente precisa agora investigar ou tentar descobrir qual é o trabalho do maçom, tá? E para a gente tentar chegar a essa conclusão de qual seria o trabalho do maçom, a gente vai observar que a gente vai pegar alguns elementos nos rituais que vão nos dar uma pista de que trabalho seria esse, né? Primeiro, o maçom ele deve ter uma vida ativa, tá? E laboriosa, tá? Isso aqui vai nos dar a ideia de que o nosso trabalho ou melhor, não é nem o nosso trabalho, a nossa qualidade enquanto maçom é trabalhar, é sempre estar buscando realizar algum trabalho, né? Sempre, nunca estando parado, nunca se deixando levar pela ociosidade, né? É próprio do maçom buscar esse trabalho. E aí a gente vai encontrar no rito brasileiro, principalmente, uma pista importante desse nosso trabalho e que, quando a gente vai olhar para outros ritos, isso aqui eu não trouxe aqui porque não está relacionado necessariamente ao avental, mas a gente vai identificar isso nos ensinamentos que a gente tem das nossas reuniões. O que o rito brasileiro vai nos dizer é o seguinte: trabalhar é o objetivo do maçom. O maçom deve trabalhar infatigavelmente para descobrir a verdade, para a descoberta da verdade e o aperfeiçoamento da humanidade, tá? Primeiro, meus irmãos, descoberta da verdade, isso aqui nos diz muito, tá? E é o que está relacionado principalmente com o aspecto intelectual, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós só podemos... Meu irmão, retorna a sua apresentação, ela caiu aí. Por favor, meu irmão. Caiu, foi? Foi. Caiu em contato. Também caiu para mim. Agora mesmo. Tá, eu já estava falando já tinha falado da vida ativa e laboriosa. Isso, já tinha falado, sim. Pronto. Então, é aqui nesse ponto mesmo. O rito que vai nos dar uma ideia muito boa do que é o trabalho é o rito brasileiro, tá? O que ele vai trazer aqui associado ao avental... Não apareceu ainda não. Não apareceu? É o slide? A tela não ficou espelhada, meu irmão Adriel. Ah, entendi, foi a tela. Pensei que tinha sido a conexão que tinha caído. Deixa eu botar aqui rapidinho. Foi agora? Foi, agora está excelente. Perdão. Agora tá. Eu não sei o que aconteceu não, mas voltando aqui. Apresentação no meio. Bom, bora lá. O rito brasileiro é esse que vai nos dar uma pista boa, né? E esse ensinamento está muito atrelado ao ensinamento que a gente vai encontrar nos trabalhos que nós já fazemos em loja, né? Nos nossos rituais. E aí eu falava da descoberta da verdade. A primeira lição que nós temos quando nós iniciamos na maçonaria é que nós estamos ali para nos aprimorar, né? Nós vamos trabalhar no primeiro grau no desbastar da pedra bruta, né? Depois disso nós chegamos ao trabalho, né, conclusivo, em certa medida, da pedra polida, tá? E depois esse trabalho ele vai ganhar novas dimensões, tá? No grau de mestre, a partir da ideia de orientação, de ação e uma série de outros elementos. E aí eu quero fazer o destaque aqui, porque talvez os irmãos já tenham ouvido falar isso, talvez alguns irmãos até corroborem dessa ideia, mas, e aqui eu deixo claro que a minha leitura não é a leitura verdadeira, nem a mais correta, mas é uma leitura que se faz da maçonaria. Nós não podemos entender que nós, por sermos maçons, nós somos as melhores pessoas do mundo, né? Nós não podemos entender que, por sermos maçons, nós somos perfeitos, nós somos livres de falhas. Desde o momento em que nós iniciamos e nos tornamos aprendizes, nós vamos aprender que o nosso trabalho é o aprimoramento, né? E nós só aprimoramos aquilo que é imperfeito, né? Então, a própria maçonaria, em seus ensinamentos, ela nos mostra, nos diz, na sua doutrina, e isso independe de rito, que nós somos este ser imperfeito, carente de aprendizado, né? Carente de aprendizado constante, de evolução constante.
tá? Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, porque nós só vamos descobrir a verdade ou buscar a verdade se nós reconhecermos que nós não a conhecemos, né? Nós só vamos buscar a verdade se nós não a tivermos, né? Então, é preciso que nós tenhamos essa ideia. E a verdade não é algo que você pega, a verdade não é algo que você toca. A verdade é uma ideia, é um pensamento, é uma construção teórica, né? Então, é algo que demanda de nós a reflexão, demanda de nós esse trabalho intelectivo, tá? Então, esse aqui é o primeiro elemento que é importante termos em mente. O trabalho do maçom é um trabalho de reflexão, tá? E para que serve essa reflexão? Né? Para, consequentemente, vamos reconhecer os nossos erros nas nossas ações, nas nossas reuniões, quando nós nos deparamos com a simbologia, nós devemos pegar aquilo ali e botar na nossa frente como que foi espelho e ver se encaixa e o que não encaixa. Aquilo que encaixar, a gente segue continuando. Aquilo que não encaixar, a gente vai ter que trabalhar para melhorar, né? A partir desses valores que a maçonaria nos ensina. E aí a gente precisa reconhecer que nós não somos essa pessoa perfeita, somos seres passíveis de falha. Podemos sim, em alguma medida, sermos melhores, porque passamos por uma seleção para sermos maçom, né? Fomos escolhidos, fomos pensados na sociedade por alguns irmãos por nossas qualidades, né? Mas isso não significa que nós sejamos melhores do que qualquer outra pessoa. E é a partir desse aprimoramento que nós vamos aperfeiçoar a humanidade. É reconhecendo as nossas falhas, é reconhecendo que existem caminhos melhores do que o que a gente possa estar seguindo, que existem valores que são mais adequados que outros, que a partir disso nós vamos mudar as nossas ações, né? Pensando, refletindo, sendo críticos sobre nós mesmos, principalmente, que nós vamos mudar as nossas atitudes e essas atitudes vão ter reflexo na sociedade, né? Então, no final das contas, o trabalho do maçom é, a partir da reflexão que nós fazemos sobre nós mesmos, sobre as nossas falhas, sobre os nossos defeitos, na tentativa de melhorar, é que nós vamos, se nos empenharmos de fato nessa senda, nós vamos melhorar, eventualmente, e melhorando a partir do trabalho maçônico, nós vamos melhorar fora da loja, né? Nós vamos melhorar na nossa família, nós vamos melhorar na nossa comunidade, nós vamos melhorar no nosso trabalho, né? Em qualquer meio que nós estejamos inseridos, em algum momento nós vamos melhorar, né? Porque as nossas ações estão sendo melhoradas a partir dessa reflexão que a maçonaria nos possibilita. E aí, um outro elemento aqui importante é exatamente esse elemento do infatigavelmente, né? É muito comum a gente ouvir, a gente repetir, inclusive, que nós somos eternos aprendizes, né? E nós, de fato, somos eternos aprendizes. Mas nós não somos eternos aprendizes porque nós vamos ter sempre algo para aprender também, né? Mas nós somos eternos aprendizes porque nós somos feitos de matéria, somos feitos de um espírito que é imperfeito. Nós podemos ter uma fonte que nos cria que seja perfeita, né, o grande arquiteto do universo, mas a nossa criação enquanto tal, a nossa vivência aqui, ela é incompleta, ela é imperfeita, tá? E nós não alcançaremos essa perfeição, né? Podemos aí entrar na religiosidade e acreditar, a depender da doutrina religiosa de cada um, que em algum momento a gente vai chegar a essa perfeição, num pós-vida, tá? Isso vai depender da religião de cada um, da crença de cada um. Mas enquanto seres viventes, né, enquanto estivermos neste mundo material, nós não seremos perfeitos. E a maçonaria, ela fala sobre este mundo material. Ela fala sobre este corpo, né, que é imperfeito, e fala sobre essa qualidade intelectiva, que é o espírito, essa nossa capacidade de reflexão, que pode nos mover para melhores caminhos. Tá? Então, enquanto nós formos seres viventes, nós seremos eternos aprendizes, porque nós seremos eternamente carentes, né, em vida, né, de aperfeiçoamento. Né? Então, ser um eterno aprendiz, no final das contas, não é aprendi coisa nova hoje, estou sempre aprendendo coisa nova. Também, né? Mas é muito mais do que isso, é algo próprio nosso. É próprio nosso sermos imperfeitos. E ser maçom é querer buscar incansavelmente essa perfeição, mesmo que em vida a gente não alcance essa perfeição, né? É nosso trabalho
buscá-la, tá? Continuando aqui, no rito adoniramita, a gente vai encontrar um complemento a isso, né? Dizendo que se o trabalho é vida ativa, vida laboriosa, né, essa descoberta da verdade ela vai estar associada à busca pelas virtudes. Se nós queremos ser melhores na sociedade, nós vamos buscar aqueles valores que contribuem para uma melhoria nossa e melhoria da sociedade. Esses valores são associados às virtudes, né? Nós cansamos de repetir também que o nosso trabalho enquanto maçons é construir templos, né, as virtudes, exaltar as virtudes e cavar masmorras aos vícios, tá? Então, se o maçom ele deve, enquanto maçom, ser trabalhador, né, levar uma vida ativa e laboriosa, consequentemente, isso significa se afastar daquela vida de ócio, daquela vida ociosa, né, da vida sem trabalho, né, pois é no trabalho, ou melhor, é na ausência do trabalho que está a origem de todos os vícios, tá? Então, lá no Rita Adoniramita, a gente acha essa complementação a essa leitura, né, que diz que fugir é dever do maçom, fugir à ociosidade, que é a mãe de todos os vícios, né? Tem até uma expressão popular, talvez, não sei se está em algum texto específico, de que a mente vazia é a oficina do diabo, né? E aí, partindo um pouquinho para a leitura religiosa. É um pouquinho isso que está sendo dito aqui. Só que, percebam, sem se ater necessariamente a qualquer valor de religiosidade, né? Tudo que a gente encontra na religião, em qualquer religião que seja, vai ser conciliável com a doutrina maçônica, né? Por isso que a gente fala tanto que a maçonaria não é religião e ela aceita qualquer religião, porque no geral as religiões elas têm uma mesma finalidade, né? Só que cada religião tem uma roupagem diferente. Na maçonaria nós até herdamos em alguns ritos, em algumas passagens, alguma roupagem religiosa, mas no geral todo o trabalho maçônico, todo o texto maçônico, toda a doutrina maçônica está comprometida com essa evolução moral, né, que pode ser naturalmente agregada com a leitura religiosa, né? Por fim, o avental ele representa este emblema de todo o trabalho intelectual e moral, né, que é isso que a gente tem defendido e buscado deixar claro desde os primeiros slides, né? O trabalho maçônico ele é essencialmente um trabalho de reflexão, né, de busca pela verdade, né, e moral, porque é a partir desse reconhecimento, da fuga desse dogmatismo, inclusive, que nós vamos ser capazes de refletir as nossas ações e buscar as melhores ações para a sociedade, tá? Que aí entra o aspecto moral, né, que são exatamente a nossa ação posterior. Pois bem, o último elemento, a última característica que nós encontramos nos rituais, né, acerca da simbologia do avental, é a simbologia da pureza e da inocência, tá? Essa simbologia nós encontramos ela principalmente no rito de emulação e no rito escocês retificado, tá? No rito alemão, tem lá dizendo que o trabalho tem por fim a pureza moral, tá? Se nós queremos ser melhores na sociedade, né, sermos melhores filhos, melhores esposos, melhores pais, e etc., melhores amigos, né, nós não vamos querer de maneira nenhuma fazer mal ao outro, ou ao menos não devemos querer fazer mal ao outro. Né, porque se a gente vai fazer o mal, se a gente vai estar mal imbuído das nossas ações, isso consequentemente vai gerar uma desarmonia na sociedade. E a proposta da maçonaria não é essa, né? A proposta da maçonaria é ser uma irmandade, é congregar com os irmãos, né? Então é dar valor, de fato, a esses elementos. E aí é que está o quarto elemento, o quarto significado do avental, que é o significado de inocência e pureza, que, como a gente vai ver daqui a pouquinho, está muito associado também à cor branca, né? A brancura. Já está aqui. A gente vai falar mais do branco quando a gente for falar das luvas, mas já está posto aqui, né?
O avental, enquanto inocência e pureza, ele visa a recuperação da pureza, né, indicada pela brancura. Ah, perfeito. Vejam só, meus irmãos. Lembra que no último slide eu falei que dois ritos não se apresentam como... não apresentam o avental como símbolo do trabalho. Um desses ritos, que é o rito escocês retificado, ele vai dizer o seguinte, olha, o trabalho maçônico, né, ele visa a recuperação da pureza, tá? Quando a gente vai pegar os outros ritos, né, os que a gente falou há pouco, eles vão atrelar necessariamente o trabalho maçônico, ou melhor, o avental ao trabalho maçônico, tá? Qual é a finalidade do maçom? É o trabalho, tá? Qual é a finalidade do avental para o rito escocês antigo, ou o rito escocês retificado, esse aqui que a gente está vendo agora, rito escocês retificado, é recuperar a pureza. E como é que a gente recupera a pureza? Através do trabalho, tá? Percebam que nos ritos anteriores, o objetivo, a simbologia do avental estava exclusivamente no trabalho, né? E pelo trabalho nós íamos nos aprimorando enquanto irmãos, enquanto maçons, enquanto membros da sociedade. No rito escocês retificado, eu lembro aos irmãos, não sei se tem algum irmão aqui que seja deste rito, mas é um rito propriamente cristão, né, muito atrelado à ideia de cristianismo. E se os irmãos bem recordarem ou bem souberem, existe uma leitura das diversas doutrinas cristãs, essa é a leitura muito mais próxima do Santo Agostinho, que nós, né, mas no geral isso é aceito, que nós, quando descemos do paraíso, quando caímos na terra, quando fomos expulsos, né, nós perdemos a pureza que nós tínhamos, e por isso nós nos tornamos imperfeitos. Né? Qual é o objetivo para o rito escocês retificado do trabalho maçônico? É buscar uma forma de recuperar aquela pureza que nós perdemos em tempos idos, né? Quando nós perdemos o elo que nos ligava com a divindade. Tá? Então, não é o trabalho puramente moral, né, que é o trabalho que a gente apresentou nos outros 5 ritos. O trabalho aqui, no rito escocês retificado, ele está relacionado com a recuperação dessa pureza. Né? E aí eu volto a lembrar, é um rito eminentemente cristão, né, e por isso ele tem essa finalidade. Por isso que nós não colocamos ele lá, né, porque o trabalho aqui é um meio para recuperar essa pureza. Tá? A pureza ela é alcançada por meio da justiça, da retidão do coração e da inocência dos costumes. Tá? Então, nós devemos agir, nós devemos trabalhar com justiça, né, com retidão, com correção, né, com pureza do nosso coração, né, e com a inocência das nossas ações, dos nossos costumes, do nosso hábito. Nós agimos, podemos até errar, mas a nossa ação ela não é mal intencionada, ela não é mal dirigida. Né? As nossas ações elas são bem intencionadas, né? Podem causar ou gerar problemas, gerar prejuízos, podem, né? Mas no decorrer do trabalho nós vamos ser capazes de identificar esses erros e corrigir. Mas no final das contas o objetivo é buscar a pureza, recuperar a pureza, né, no rito escocês retificado, e isso se dá através de um trabalho que seja justo, um trabalho que seja reto, correto, e um trabalho que seja puro, né? A justiça e a perfeição que a gente fala sempre no final das nossas reuniões, né? Que a reunião se deu de maneira justa e perfeita, tá? Bom, aí, aqui agora a gente já vai dar uma acelerada, já para chegar no final. Nesse momento aqui eu vou apresentar os paramentos de aprendiz, né? Basicamente a gente conhece. Depois a gente vai falar sobre os outros paramentos e depois a última parte, a gente vai apenas mostrar os outros paramentos. Mas antes de finalizar essa parte dos aventais, eu gostaria apenas de lembrar os irmãos que quando nós falamos há pouco, né, nós tínhamos 5 ritos que falavam do trabalho, tá? Era o Adoniramita, o brasileiro, o escocês antigo e aceito, o moderno e o Schroeder, o alemão. O escocês retificado, ele fala do trabalho, mas fala do trabalho indiretamente.
né? O trabalho é um meio para se recuperar a pureza, mas ainda assim ele fala de trabalho, tá? Só deixei ele separado lá para poder que a gente fizesse essa distinção. O único que não fala de trabalho de maneira explícita é o rito de emulação, né? E percebam aqui, coincidência ou não, que é o único que não utiliza este padrão aqui de avental para aprendiz, tá? O avental do aprendiz no rito de emulação é o que na maioria dos ritos a gente tem como como avental de companheiro, tá? Se os irmãos lembrarem, deixa eu voltar lá, rapidinho. Se os irmãos lembrarem aqui dessa imagem, né? Espera aí, botei foi muito. Pronto. Eu podia ter até utilizado outra imagem, mas se os irmãos lembrarem dessa imagem aqui, eu trouxe aqui uma leitura comum de ser feita que está relacionada com a espiritualidade. Mas existe outra leitura que está relacionada com isso, com esta leitura que eu estou apresentando aos irmãos, que está muito vinculada ao trabalho moral, ao trabalho intelectual, que vai dizer o seguinte: na verdade, o avental ele tem duas partes apenas, que é essa parte quadrada embaixo, retangular, e a beta em cima, tá? Nessa leitura, né, e não é a leitura minha, é a leitura de de vários teóricos, né, assim como tem vários teóricos que têm uma leitura mais espiritual, que vai dizer que a ideia a beta levantada aqui é a ideia da proteção, né? Lembra que quando nós estamos na condição de aprendiz, o nosso trabalho é desbastar a pedra bruta, né, aquela pedra cheia de imperfeições, e a analogia que se faz à medida que a gente vai desbastando essa pedra bruta, vão saindo lascas, vão saindo pedaços dessa pedra que podem nos afetar, né? Então, a ideia dessa beta levantada, ela está muito atrelada à proteção no trabalho. A partir do momento que nós avançamos para o grau de companheiro, esse trabalho da pedra bruta já não mais existe. Nós temos ali a pedra polida, e após isso, a pedra cúbica, e após isso nós começamos um outro trabalho que não é mais um trabalho material, é um trabalho muito mais espiritual. Né? Espiritual aqui não no sentido da espiritualidade, mas um trabalho de consciência, um trabalho de intelecção, um trabalho de reflexão. Né? A partir do grau de mestre, a gente já começa com outro tipo de trabalho, que inclusive é muito pouco explorado nesses nossos trabalhos maçônicos em loja. Né? Deixa só eu voltar lá para onde nós paramos, pronto. E aí, coincidência ou não, todos esses ritos aqui, eles mencionam o trabalho, né? De alguma maneira, e são exatamente os ritos que têm a beta levantada. Né? O rito de emulação é aquele que não menciona o trabalho, não associa de maneira explícita o avental a essa simbologia do trabalho. Tá? E é exatamente esse rito que tem a beta abaixada, né? como aprendiz. Tá? Isso aqui é apenas uma consideração, eu não cheguei a me aprofundar se há de fato essa ligação, mas é curioso de notar isso, né? Porque é um rito que não faz essa associação do avental ao trabalho, e aqueles que fazem, trazem a beta levantada, que é normalmente associada à ideia de proteção. Tá? O rito de emulação ele é muito mais próximo dessa ideia de caridade, dessa ideia de fraternidade, né? E etc. Uma herança da maçonaria inglesa, né? Bom, terminando aqui os aventais, vamos falar brevemente sobre as luvas, né, e sobre os demais paramentos. Né? A luva, né, o simbolismo da luva, ela tem, de maneira geral, representa a admissão no templo da virtude, né? Isso aqui nós encontramos no rito brasileiro e no rito escocês antigo e aceito. Essa admissão está muito ligada, né, essa pureza está muito ligada à cor branca, né, que nós mencionamos há pouco atrás, a cor do avental, né, branca, e as luvas, elas devem nos lembrar a candura que deve reinar no coração do homem virtuoso. Né? Se a gente for lembrar lá alguns slides atrás, um dos símbolos do avental é exatamente os laços de fraternidade, né, os laços de amizade.
tá? Se nós tivermos posturas belicosas, se nós tivermos comportamentos agressivos, nós nunca conseguiremos estar no ambiente e este ambiente ser mantido harmônico, não é? E o homem virtuoso, ele precisa, e não só precisa, como ele busca essa harmonia, ele busca essa relação muito apaziguadora, por assim dizer, né? Então, a luva, ela vai simbolizar, no final das contas, a adesão, a nossa adesão. Lembro que a grande maioria dos ritos, eles entregam as luvas, né, na iniciação, e é exatamente o símbolo que, olha, você está sendo aceito entre nós, né? Você, profano, agora é um de nós. Esta luva aqui é como se fosse o teu passe de entrada, aquilo que vai garantir a entrada deste profano dentro da Irmandade, dentro da maçonaria, né? E o que vai permitir a ele ser reconhecido como maçom, né? E o que se espera do irmão, e que é transmitido a partir da entrega dessas luvas, é exatamente essa candura, exatamente essa cortesia, né? Que é próprio do homem virtuoso, tá? A brancura da luva, e aqui também pode ser remetida sem problema nenhum à brancura do avental, é que o caminho do homem é puro, né? Já falamos da pureza, reto, correto, retidão, e nobre, tá? A nobreza aqui, eu repito, eu já comentei antes, a nobreza aqui não diz respeito a valor, não diz respeito à condição social, não diz respeito a ser uma pessoa saudada, reconhecida por todos, né? Significa aquele homem, aquele maçom que em suas ações pratica a virtude. Ele é nobre porque ele é portador da virtude. Né? Se a gente for lembrar também da segunda definição, ou melhor, da primeira definição que nós apresentamos, de avental da distinção maçônica, o avental, ele representa aquilo que carregaram, que carregaram os grandes benfeitores da humanidade, né? Ou seja, eles carregaram as virtudes, eles carregaram tudo aquilo que trouxe algo de bom para a sociedade, tá? Então, ser nobre é ser portador dessas virtudes. Nunca devemos manchá-las, as luvas, tá? Introduzindo as nossas mãos nas águas lodosas do vício, tá? Aqui tem alguns irmãos que compartilham comigo o trabalho da Dona Niramita, né? Talvez tenha alguns outros. Antes de entrar no templo, a Dona Niramita é feita uma prece, né? Ou não é bem uma prece não, mas uma espécie de chamamento, né? Que vai ser dito o seguinte: se do último trabalho, né, do encerramento do último trabalho até agora, os irmãos não mancharam suas mãos no vício, né, se não mancharam essas mãos nessas águas lodosas, por assim dizer, calçai suas luvas, né? Aí calça-se as luvas para se poder entrar no templo da virtude, tá? Então, as luvas, eles têm essa simbologia também. Jamais devemos prostituir as nossas mãos em atos contrários aos nossos deveres e à dignidade da nossa alma, né? Isso aqui está atrelado aos elementos anteriores também, né? E em nossa fraternidade de paz, né, também nossos pensamentos e ações deverão permanecer sempre imaculados, né? Aqui reforça um pouquinho que não basta ser as nossas ações também, né, os atos que praticamos, mas os nossos pensamentos também, eles devem ser puros, eles devem ser retos, tá? Puros, retos e nobres, né, se a gente quiser complementar, tá certo? Então, no final das contas, a simbologia das luvas está muito atrelada a esse acesso à maçonaria, né, a esse acesso ao templo da virtude, tá? As luvas brancas, elas são utilizadas nos ritos adoniramita, ou melhor, são utilizadas em todos os ritos. Eu só não encontrei menção das luvas, né, no rito de emulação, tá? Mas os demais fazem uso dela também. Alguns ritos de maneira obrigatória, outras não necessariamente, né? Bom, e aqui, de maneira mais rápida também, a gente vai falar um pouquinho sobre o cobrimento. No rito alemão, nós temos essa cartola, né? Eles utilizam a cartola,
que simboliza a igualdade de todos perante a lei. Essa lei, normalmente, é a lei dos homens, tá? Pode ser pensada também sobre uma perspectiva sobre a lei a lei divina, mas se os irmãos já tiveram a oportunidade de frequentar uma sessão ou do Adoniramita, ou de algum rito que use o cobrimento, é comum na abertura do livro da lei, no fechamento do livro da lei, em algumas ocasiões, nos juramentos, né, feitos sobre a Bíblia Sagrada, a prática do descobrimento, tá? Descobramos-nos, meus irmãos, ou cobramos-nos, né? Qual é a ideia? Nós vamos nos descobrir, porque além de ter esse elemento da igualdade, a cobertura é uma proteção, né? Mas se na hora da reverência no livro da lei, né, ao grande arquiteto do universo, ao supremo arquiteto do universo, diante daquela referência, o grande arquiteto do universo, em linhas gerais, ele é onipotente, onipresente, tem todo aquele poder, né, que emana dele, que não demanda proteção, né? Ele mesmo é o garantidor dessa proteção, tá? Então não tem por que nós estarmos cobertos diante do livro sagrado, da palavra sagrada, tá? Então essa é uma das razões pelas quais nós nos descobrimos, né, nas ocasiões de abertura do livro da lei e de fechamento do livro da lei, tá? Exatamente por conta que não existe essa necessidade de cobertura diante do grande arquiteto do universo. Existe ainda no rito escocês retificado esse chapéu tricórnio, né, que eles utilizam sempre. Não encontrei nenhuma simbologia específica no ritual. O rito escocês retificado, ele tem também, eles utilizam essa espada templária, né? Lembrando que esse é o rito cristão, né? Por definição, é um rito cristão, e ele tem duas definições, basicamente. A primeira é que ele é utilizado para reverenciar a pátria e os irmãos, né? E segundo, e talvez mais próprio, seja a de defender a religião, tá? E aqui, no caso, a religião cristã. Nós temos, bom, então aqui a gente já vai passar para os paramentos de companheiro. Aí aqui, meus irmãos, daqui para frente vai ser a parte mais rápida, talvez mais chata, não sei, mas vai ser a parte mais rápida, porque aqui a gente vai apenas mostrar os paramentos, as diferenças, não vamos comentar mais tanta coisa. Esse aqui é o paramento de companheiro nos ritos brasileiro, escocês antigo e aceito, escocês retificado e moderno. Eu coloquei aqui o asterisco no rito escocês retificado porque tem um detalhe que não está sendo visto aqui, que é a fita, né? A fita que amarra o avental. No rito escocês retificado ele tem uma cor específica, que é aquele azul claro que nós já conhecemos, tá? Os outros é o que a gente já pratica no escocês, no brasileiro e assim sucessivamente. O rito de emulação, paramento de companheiro, é o paramento de aprendiz, adicionada duas rosetas. No alemão, né, a gente tem aqui o paramento de companheiro, que a gente já viu lá atrás, só que adicionado com essas faixas azuis aqui, tá? Tem algumas considerações que a gente não vai fazer aqui, mas só para se ter uma ideia, e um pouquinho do que a gente já comentou lá atrás, veja que a partir de companheiro, o aprendiz nem tanto, porque tem a beta levantada, mas a partir de companheiro, tudo que vai sendo colocado no avental, quase sempre é um acréscimo, né? Ou seja, nós tínhamos uma qualidade, quando nós chegamos ao grau de companheiro, nós adquirimos um aumento de salário, né, para usar o termo próprio, e aí é agregado aquilo que já nos definia um elemento maior, né? Então, a cada grau que nós vamos subindo, né, vai sendo agregado um simbolismo diferente a este avental, tá? Na maioria das vezes é algo que vai sendo colocado junto, em alguns casos em substituição, tá? Paramento de companheiro, esse aqui é do Adoniramita, tá? Ele é utilizado, esse avental de companheiro, só que com as bordas azuis e essa estrela aqui no meio, e com essa faixa aqui, que na verdade é chamada de fitão, tá? Esse fitão é utilizado tão somente pelo companheiro maçom, né? Ele não é utilizado pelo
nem pelo aprendiz, nem pelo mestre maçom. Então, e aqui a gente vai ver agora os paramentos de mestre maçom e mestre instalado, tá? Aqui eu vou estar colocando do lado esquerdo, nós vamos estar vendo o paramento de mestre maçom e do lado direito o paramento de mestre instalado. Eu só quero destacar aqui que aqui é o paramento de mestre instalado, não é o paramento de venerável mestre. Mestre instalado é todo aquele maçom que em algum momento já foi venerável mestre, já foi instalado, né? Venerável mestre é aquele que ocupa a direção da loja num determinado período, tá? Então, o paramento, algumas vezes o paramento é o mesmo, né, de mestre instalado e de venerável mestre, algumas coisas, mas mais das vezes é diferente. Mas nós só estamos trazendo aqui o paramento de mestre maçom e de mestre instalado, tá? Esse aqui é o paramento de mestre maçom, do dinamita. Usa-se uma faixa, usa-se também um chapéu. Eu esqueci de colocar o chapéu aqui. E essa aqui é a medalha de mestre maçom, né? Quase todos os ritos utilizam esse emblema aqui como emblema de mestre maçom, né? Nós temos o esquadro, nós temos o compasso, né? Circundados por dois ramos de acácia, tá? Então esse aqui é o símbolo de mestre maçom e com o G no meio. O paramento de mestre instalado, em quase todos eles haverá aqui esse chamado tal, né? Na verdade, triplo tal, tá certo? Tem sempre 3 taus aqui, em quase todos os paramentos de venerável mestre e de mestre instalado. Existe apenas um rito que não existe isso aqui, que a gente vai mostrar já no final, tá? E o símbolo do mestre instalado é o esquadro, o compasso, com essa... Isso aqui é uma... Eu não sei... Eu sempre esqueço o nome dessa régua, né? Mas é uma régua curvada parecendo aqueles... acho que é uma circunferência, é um esquadro, uma espécie de esquadro. Depois eu vou procurar esse nome direito, que eu sempre esqueço, tá? Mas esse aqui é o símbolo do mestre instalado. Existem alguns aventais e alguns paramentos, só para fazer a distinção, que ao invés de aparecer esse símbolo, vai ter lá o esquadro, tá? O esquadro normalmente é o símbolo do mestre, do venerável mestre, tá certo? Bom, aqui vai ser mais rápido. Rito brasileiro, nós temos os aventais. Esse aqui é o avental de mestre maçom. Esse aqui é o avental de mestre instalado. Também, coincidentemente, é o mesmo avental do venerável mestre. Observem aqui que também tem os 3 taus. Só estão numa posição diferente, mas tem os 3 taus. As joias são as mesmas, né? A diferença é que aqui as joias são douradas. O mestre ele utiliza faixa e o mestre instalado ele utiliza um colar, tá? Não utiliza faixa. No rito de emulação, nós temos este aqui como ritual de... ritual não, avental de mestre maçom, e esse aqui como avental de mestre instalado. Repara que a joia do mestre instalado do rito de emulação ele é diferente também da joia do mestre instalado dos demais ritos que nós já vimos, tá? É o esquadro, mas com este quadradinho aqui no meio, tá? E ele usa um colar também. Tem uma observação aqui, que é o seguinte. Tem alguns ritos, na verdade, acho que nenhum. Acho que isso só acontece no rito de emulação. O mestre, só quem utiliza punho, né, nas lojas são os oficiais. Venerável mestre, primeiro e segundo vigilante, né? De maneira geral, o punho significa poder e são esses os cargos que têm o poder dentro da loja. No rito de emulação tem uma peculiaridade, que é o seguinte: o venerável, o venerável e os vigilantes eles utilizam punho, mas também o venerável de honra, tá? O venerável de honra é o ex-venerável imediato, tá? É aquele que acabou de deixar, tá, o cargo para outro venerável e se torna venerável de honra. Então, enquanto ele for venerável de honra, ele usa punho, né, um punho de venerável de honra. Depois que ele deixa de ser venerável de honra, ele não usa mais punho. Ele passa a ser apenas o mestre instalado. E aí, aquele que antes era venerável passa a ser venerável de honra e passa a usar esse punho, tá? Acho que isso só tem mesmo no rito de emulação. Não lembro de ter visto isso em outro rito.
Rito escocês retificado é muito próximo também dos outros, é talvez o mais conhecido. Nós temos aqui o avental, a faixa, o joia de mestre. Aqui a gente tem o colar, né, e a joia. A diferença aqui é basicamente pro adoniramita, que aqui é dourado, né? E lá na adoniramita é prateado, mas o avental é praticamente o mesmo. E tem um detalhezinho aqui no gobe, que é o colar de mecha instalado, ele só vem, o ramo de acácia ele só vem até a metade aqui. Esse colar aqui que está indo todo é de venerável mestre, tá? É porque eu não achei o outro que vinha aqui só até a metade, não numa qualidade boa, então eu botei esse aqui. Mas é uma peculiaridade do gobe, tá? Do desenho do paramento no gobe. O escocês, rito escocês retificado, ele tem aqui o avental de mestre maçom, né? Lembrando que quando a gente vai olhar lá antes, né, ele tem apenas essas fitas aqui, ele acrescenta essas aqui, e no de mestre maçom ele acrescenta os triplo tal, os 3 taus, tá? Aqui. E para ainda falta. Pensei que já tinha acabado. Rito moderno, nós temos aqui a faixa, né? A medalha aqui de mestre, a medalha de mestre talado, a faixa também, o avental. Tem uma observação, meus irmãos, que aqui talvez seja importante falar, e eu não falei no início, era para eu ter falado. Eu sei que tem irmãos aqui da grande loja, e talvez tenha da Comab também. Nós estamos tratando aqui apenas dos ritos e dos paramentos do GOB, tá? Que por ser uma federação, eles são padronizados. Mas quando nós pegamos, vamos comparar com grande loja, com Comab, a grande loja e a Comab, elas são as suas 27 representações são soberanas entre si. Elas não devem obediência a ninguém acima delas. Isso significa que cada uma dessas grandes lojas e cada uma dessas Comabs, eles podem definir os rituais que eles quiserem, eles podem definir os paramentos que eles quiserem, tá? Então, esses rituais aqui, ou melhor, esses paramentos aqui, são os do GOB. Pode ser que alguma outra potência utilize os mesmos paramentos, ou utilize paramentos diferentes, tá? Ou utilize o paramento de um rito num outro rito lá que seja diferente, né? E eu faço essa observação porque é muito comum a gente ver este avental aqui em vermelho, tá? Se me perguntar de onde é esse avental vermelho desse aqui, eu não vou saber dizer. Eu sei que tem no escocês de uma dos grandes orientes independentes, agora eu não sei dizer qual, né? Porque aí precisaria olhar cada um dos grandes orientes independentes. Comab. Oi? A Comab, Exato. a Comab usa com um M. Exato. É isso que eu digo. Eu sei que tem na Comab, mas cada grande oriente independente, ele tem autonomia para para montar o seu paramento, para montar o seu ritual. Então, não sei se é em todos, né, os grandes orientes independentes, ou se é em algum específico da Bahia ou de algum outro estado, entendeu? E normalmente em vermelho, tá? E aqui, pronto, aqui é o último de fato. Pronto, o rito alemão é o único rito que o paramento de venerável mestre, de mestre instalado, não tem o triplo tal, tá? Se os irmãos tiverem curiosidade, acho que se colocar triplo tal no YouTube, no Google, a gente encontra lá um texto do Kenio Ismail, né? Ele já publicou esse texto num dos livros dele, mas está lá na internet e ele vai falar que o triplo tal, na verdade, não é um triplo tal, né? Aquilo, na verdade, não é o tal, não é a letra grega, é outra coisa, né? Vale a pena a leitura. Então, esse aqui é um rito que não tem o triplo tal. Há de se lembrar também, meus irmãos, só para a gente finalizar, que no início da maçonaria nós tínhamos apenas 2 ritos, ou melhor, 2 graus, né? Que era o grau de aprendiz e o grau de companheiro. No decorrer da evolução da instituição, da maçonaria em si, vão se acrescentando novos ritos, vão se acrescentando novas simbologias, tá? Então, muitas das simbologias que são criadas, elas são criadas com todo esse arcabouço teórico e moral
para dar um encorpamento maior na simbologia, né, para dar um encorpamento maior nesse simbolismo que é carregado, ou melhor, que carrega, que a maçonaria carrega, tá? Então, eu faço essa observação apenas para que a gente não caia na besteira, que é muito comum, né, de acharmos que tem rito mais correto do que outro, que tem rito mais completo do que outro, né? São todos sistemas, e cada um dos sistemas de seus ritos, de suas potências, eles têm uma mesma finalidade. E aí é o objetivo desse trabalho, né, e eu acho que essa aqui é de fato o último slide, o objetivo desse trabalho, no final das contas, é exatamente mostrar essa ideia, né? Nós temos uma diversidade muito grande, se nós formos ficar presos em um rito ou em outro, nós deixamos muita coisa passar batido, né? Então, a ideia desse projeto aqui, desse trabalho, desse primeiro trabalho, foi trazer esses elementos, né, acerca do avental nos diversos ritos, né, para que a gente possa tentar identificar aquilo que há de comum na maçonaria, né, acerca dessa temática, né? E outras temáticas terão também a esse respeito. Bom, meus irmãos, de fato aqui é o último slide. Eu agradeço a paciência dos irmãos e a permanência até o momento. O MB do avental, fica dizendo que é maçom bom, mas não é não. O que significa? O MB está muito atrelado, a tradução exata é Mac Benak, né? E é uma tradução, eu não vou entrar no significado, porque eu não sei se todos aqui são mestres maçons, mas está vinculado à lenda do Irã, né? Então, e a palavra sagrada, tá? E aí vai variar de rito para rito também, né? Mas a tradução que a gente pode afirmar de fato aqui é Mac Benak, né? Agora, o significado por trás depois... É a palavra de mestre instalado mesmo. Depende muito do rito, né? Porque varia muito de rito para rito, essas palavras sagradas. Meu irmão Adriel, excelente palestra, excelente aula. Você me explica por que a entrega de luvas também para aquela mulher que você mais respeita, vamos dizer assim, que toda mulher tem que ter o respeito. Porque na iniciação dos aprendizes, eu fui venerável mestre da minha loja, no rito Adoniramita, e você falou nas aberturas do trabalho, tem aquela indagação, se você tiver com as suas mãos limpas, vamos dizer assim, calça tuas luvas. E em toda a iniciação do rito brasileiro, no rito Adoniramita, porque eu tenho o 33 no rito Adoniramita e o 33 no rito brasileiro. Isso a nossa loja sempre dá entrega para, por exemplo, um cara casado, a entrega para a esposa dele, a esposa para a filha, para o filho. Eu não sei se você explicou, porque parece que eu peguei pela metade essa bela aula. Você falou a respeito da luva para entregar a mulher? Não, eu não falei pelo seguinte, porque embora tenha nos rituais, de fato, na cerimônia de iniciação, tá lá para entregar para a pessoa, para aquela de maior consideração, isso não é simbologia maçônica, mas tem de fato uma associação que nós podemos fazer. Existem algumas teorias, né, que aí não está no ritual de maneira nenhuma, você não acha, vai falar de questão de segurança, aí tem gente que vai inventar ou vai dizer que a mulher usa aquela luva de uma tal maneira para pedir socorro, etc. Mas relacionado ao simbolismo, ele significa o seguinte: se a gente lembrar um dos significados que define o maçom, a partir da leitura do avental, é a ideia de que nós somos ali fraternos, né, e que estamos em loja para buscar o melhor para nós, o melhor para a sociedade, né? E quem seria a pessoa mais próxima da gente, né, para quem nós teríamos esse maior compromisso, né? Nós estamos na maçonaria para sermos melhores, né? Consequentemente, para melhorar a sociedade, né? Quem é a primeira pessoa para a qual nós vamos nos comprometer com essa melhoria? Né? É exatamente aquela pessoa que é a nossa companheira, ou se a pessoa for solteira, é a nossa mãe, ou uma filha, né? Então, a luva é aquele símbolo maior de pureza, né? Aquele símbolo maior da virtude, né? E nós entregamos àquela mulher que mais tem valor para nós exatamente por isso. É um sinal de compromisso
desse nosso compromisso com o trabalho maçônico, né, de busca dessa pureza, busca desse trabalho de aprimoramento. Né? Está muito relacionado a isso. Viu, irmão Adriano? Como o irmão perguntou, o rito escocês aqui em feira mesmo, da loja Segredo, os mestres 33 só precisa usar a medalha. Isso no filosofismo. Lá eles não precisam usar avental. Usando a medalha, está completo o paramento dele do 33. Meu irmão Adriel, obrigado aí pela sua palestra, excelente. Você verifica que nem todos conhecem todos os ritos e todos os aventais. Então, a sua explanação hoje foi excelente e, conforme você falou, né, existe um pouco mais ainda a ser falado. E nós precisamos agendar essa futura palestra, né? Que os irmãos gostaram. Mais algum irmão deseja fazer uso da palavra? Ele marque outra palestra para complementar isso aí, que deixou muitas coisas. É porque o tempo é pequeno, E seria bom que ele já marcasse uma outra aula dessa aí, que, embora eu tenha já quase 30 anos de maçonaria, mas no rito brasileiro, a gente, quando chega no 33, aí diz o seguinte: volta para o lugar 1, que tu é um eterno aprendiz. E hoje, aprendi mais alguma coisa, meu irmão. Muito obrigado. Uma boa noite. Irmão João, eu só tenho um pedido para o irmão fazer. No primeiro veneralato do nosso grão-mestre Marcos José, eu fiz um comentário para ele e mandei uma série de fotos, mandei quase 5 páginas, tiradas de revistas maçônicas. Porque muitas lojas ficam usando o compasso esquadro no grau de aprendiz, no grau de companheiro e no grau de mestre. Todo mundo sabe que é para ser usado só no grau de aprendiz. Que um aprendiz fica perguntando, a gente mesmo na loja, por que esse escudo é diferente do nosso? Porque aquele escudo, certas horas, a gente fica sem nem saber explicar. E eu fiz esse comentário ao irmão Marcos José, mandei com um bocado de documento, mandei uma vez, segunda vez, não vi interesse, mas era o irmão aí, que tem muitos irmãos estudiosos, para poder verificar isso, porque não se faz essa correção, não se faz tudo como obedece a nossa ritualística. Todos esses símbolos deveriam ser no grau de aprendiz, os estandartes, as propagandas de revista. Agora, se o irmão pegar, o irmão vai ver que é tudo, a maior parte das lojas os símbolos em grau de aprendiz e outro, o esquadro e compasso de companheiro. É uma divergência muito grande. É um tema para mais tarde a gente discutir isso aí. Tá? E boa noite e parabéns. Obrigado, meu irmão Valnei. Mais algum irmão deseja se manifestar? Os irmãos estão calados. O que houve? Abel Tolentino? Só porque o César não veio hoje, o que houve? Boa noite, meus irmãos. João Adriel, parabéns pela palestra. Legal. Realmente, a palestra que nos trouxe bastante conhecimento. Obrigado. Bom dia. Obrigado, meu irmão Adriel. Jorge, pode falar, Jorge. Antes que você me provocasse, eu vou falar. Ele sempre me provoca, ele sempre cutuca a onça com vara curta. Memorial, parabéns pela palestra. Eu quero destacar a sua didática, você foi até prolixo, no sentido de explicar os termos, de ser bem enfático, no sentido de esclarecer essa terminologia, que pode ser acadêmica e pode ser também mais laica, né? Então, parabéns por isso. Isso é interessante, que isso nos dá uma compreensão muito mais ampla de todo o contexto da palestra. Viu, meu irmão? É isso que eu quero destacar. Nosso aplauso. Ô, Jorge, eu por uma falha, né, um lapso, eu deixei de mencionar que o nosso irmão Adriel é professor também, né? Então, essa facilidade dele... Meu irmão, mas existem professores e professores.
Ele é o professor, é o professor. É igual do curso de Ipiranga, é o oposto. Ele é o professor, é o professor. Professor Entendeu? e maçom, né? Exatamente, além disso. Então, parabéns, meu irmão. É mais do que destacar. Eu aprendi muito da sua palestra, aprendi também muita coisa. E os rituais não nos ensinam, né? Porque é preciso que a gente busque essa pesquisa aí. No caso, nas lives, a gente está tendo toda essa gama de diversidade, de conhecimentos que só agregam ao a nossa condição de maçom e esclarecem também muitos pontos obscuros, digamos assim, porque a gente não consegue sempre isso na nossa loja, através de nossos mestres, essa diversidade de detalhes, de conhecimento, de simbologia, de simbolismo, a questão espiritual, a questão religiosa. Enfim, muito interessante, muito interessante. Parabéns, meu irmão. É o que tínhamos, venerável. Muito obrigado. Nosso irmão Jorge Neide Piquiri, né? Isso, Pequeri, Minas Gerais, Minas Brasil. Gerais. Brasil. Brasil. Eu ficava indignado. Eu ficava indignado às vezes. Eu passava esse endereço para as pessoas. Piquiri? Onde é que é esse Piquiri? Eu falei, no Brasil, pô. O Piquiri é o microcosmo do microcosmo. Nós somos aqui uma cidade, não é cosmopolita, porque não é metrópole, mas é uma cidade aprazível, uma energia muito boa. As pessoas que vêm aqui gostam muito. É uma cidade limpa, no sentido de chão limpo, entendeu? E a pureza não vai existir num contexto de seres humanos, né? A pureza total, né, meu irmão? Mesmo usando luza branca, né? Mas é uma cidade que eu amo. 65 anos de Piquiri, só isso. Meus irmãos, Então, Só para melhor localização, eu não sou Google Maps, mas explicar para vocês. Vocês conhecem Juiz de Fora? Ouviram falar de Juiz de Fora? Manchester, sim. Nós também, Piquiri também está geograficamente muito próximo ao estado do Rio de Janeiro. Nós estamos a 27 quilômetros do Rio de Janeiro. Tanto que nós temos mais. O nosso modo de falar não é tão acentuado, o sotaque não é como lá no interior de Minas, naquelas outras regiões, né? Qual município? Qual a divisa aí? Qual município, meu irmão? Aqui o Piquiri divisa com Mar de Espanha, Bicas, aí nós estamos, o estado do Rio, Levi Gasparian, depois Três Rios. Sentido Petrópolis. Exatamente. Deixa eu ver o que é que nosso irmão Aldenor quer falar. Fala, meu irmão Aldenor. Você quer falar? Obrigado. Meu irmão, eu queria quebrar o protocolo. Está quebrado? Aqui em Feira de Santana, se eu não me engano, o Valmei vai dizer qual foi a época. Nós fizemos aqui na avenida principal, aqui na nossa cidade de Feira de Santana, embora não seja baiano, vim transferido, porque eu sou militar do Exército, vim transferido do 35BI. Fui iniciado aqui em Feira de Santana no ano de 92 e fizemos um monumento maçônico. E com essa pandemia, o pessoal esculhambou, pichou, aquela coisa. E eu quero tornar público o nosso irmão Valnei, que é um arquiteto da loja 16 de junho. Ele é arquiteto que gosta da loja. Ele tem a nossa 16 de junho como extensão do lar dele. Esse sexagenário, né? Tem mais de 60, né? Ele hoje está simplesmente renovando, está restaurando o nosso monumento maçônico aqui de Feira de Santana. Estou dizendo isso porque tem gente aqui de vários estados, né? E eu quero tornar público meu aplauso para meu irmão Valnei, que é um cara que ama a maçonaria. Quinta-feira, não faça negócio com ele, que 16 de junho ele não pede para ninguém. Tá aí, somos aqui de Feira de Santana, por isso que eu estou relatando isso, que nosso irmão Valnei merece nossos aplausos. É isso que eu quero dizer para você. Viu, Valnei? Você é o terrível.
É o terrível mesmo. Valnei é um arquiteto nato mesmo. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Merecidamente. Um abração para você, Valnei. Muito Meu irmão, obrigado só por você. acrescentando um detalhe interessante sobre o nome da nossa loja, é Teodórica. É T-H-E-O, Deus, né? E dórica, de coluna dórica. E numa palestra anterior, o irmão falou sobre essa questão das colunas e que a maçonaria é praticamente jônica, porque o dórica, as colunas dóricas se referem à guerra, né? Alguma coisa nesse Exatamente. sentido. Tem sentido isso? Meu irmão Ariel quer acrescentar alguma coisa nesse sentido? De simbolismo? Esse simbolismo das colunas eu conheço pouco, mas eles têm uma importância. É uma herança, na verdade, grega, né? Bem antiga Exatamente. lá de. Dentro da mitologia, do hermetismo, né? Interessante essas considerações. Detalhes que a gente não tinha noção. São palestras incríveis. Se usa muito Rita Dinamita. A coluna dórica? Não. Não, todas elas. São 5 colunas. São 5 colunas, Ele falou somente sobre a questão do zodíaco, da questão a palestra, o tema era astronomia dissecada. Muito interessante, usando 3D, mostrando o movimento de rotação, translação da Terra, por que o aprendiz fica na coluna do norte, próximo ao primeiro vigilante, e aqui na nossa loja ele fica na coluna do sul, no topo da coluna do sul, quer dizer. Então, explica por que o aprendiz fica na coluna do norte, né? No topo da coluna do norte. É por causa da questão... É porque também existe a questão dos hemisférios, né? Dos hemisférios. O hemisfério sul é diferente do europeu, porque é questão de localização, né? Mas muito interessante, muito interessante. Tem sentido, meu irmão? A questão do aprendiz, no topo da coluna do norte, isso seria na Europa, E aqui na América do Sul já muda um pouquinho a questão do meridiano, enfim. E essas questões, só para complementar, varia de rito para rito também, varia de uma série de questões. Tem uma coisa que você comentou aí, só uma curiosidade, não tem a ver com maçonaria não, mas talvez vocês saibam. Se a gente for pegar uma descarga, a descarga aqui, no hemisfério sul, ou pegar uma torneira, encher a pia de água, né, e tampar ela, quando você tira a rolha, a água gira numa direção. Né? Se você for para o hemisfério norte, e fizer o mesmo experimento, ela gira na direção contrária. Né? Isso é só para dar uma ideia de como... como é que chama? Translação, rotação? Não. Mas é o ponto acho que é mecânico, não é mecânico, não. É o ponto de magnetismo, né, da Terra. De atração. Isso influencia bastante. Exatamente. E isso tem também, existe algumas... Exato. Existem algumas leituras muito mais esotéricas, mas existe quem traga essas leituras para a maçonaria através desses simbolismos também. Né? Mas é uma temática muito mais esotérica. Uma coisa interessante que ele mostrou na questão da astronomia, a importância da astronomia para o mundo, né? Que a astronomia veio desde os tempos primeiros, né? Ele falou do homem caçador, do homem caçador, como é que é? Caçador e coletor, e que a observação das estrelas, obviamente, você não tinha telescópio, você não tinha nenhuma condição de saber o que hoje nós sabemos, eles não tinham a mínima condição. Mas através das observações da estrela, das constelações, né, eles observaram que quando chegava no Trópico de Ares, né, era a questão de começava a primavera, era o momento ideal de se começar o plantio. Daí a importância do início da primavera, né? E eles se guiavam por isso. Porque senão morria todo mundo de fome, porque havia um momento de plantar e um momento de colher, não é?
Tem sentido, meu irmão Ariel? Acredito que sim. Essa parte eu já conheço menos, mas essa parte da energia, da energia ela é muito valiosa. Sim, sim, sim. Muito interessante. Eu tenho aprendido muito, ainda não sei nada, né? Mas eu gostei também da sua simplicidade, da sua humildade, meu irmão, de ter sempre abertura, de não se sentir dono da verdade. Em momento algum você se mostrou, digamos assim, pelo fato de estar fazendo essa palestra, você se mostrou um pouco mais cheio por isso, né? Digamos assim. Você não colocou o rei na barriga, não, muito, muito pelo contrário. Isso é muito importante, a gente vê essa questão da vaidade, né? Então, exatamente quando eu falei da questão da sua didática, inclui todos essas virtudes, né? E a gente está tentando te falar. Ou não? Perfeito. Eu sempre tive essa ideia de que a partir do momento que a gente assume que sabe alguma coisa enquanto verdade, a gente acaba fechando os ouvidos para o outro, né? Porque a gente passa a aceitar ou compreender que nós sabemos o que é verdade e, consequentemente, ignoramos que o outro possa saber alguma coisa também. Se o outro discordar da gente, no final das contas, o outro está errado, né? Então, eu nunca aceitei muito essa ideia, não. Eu sou muito mais de ouvir e, pelo que eu ouço, e aí por isso que eu falo, por que eu trouxe esse trabalho com relação a outros ritos também, né? Eu faço parte de loja de 3 ritos, né? Os outros 4 eu conheço, ou de visita, ou apenas de ritual, mas a gente pega lá e dá a lida. Mas é bom porque a gente vai conhecer outras coisas. Se a gente fica só na nossa ilhazinha, da nossa loja, na ilha do nosso rito, não entra em contato com outros irmãos, com outras práticas, a gente acaba desconhecendo muita coisa, né? A gente já não pode conhecer muito, né? E se a gente ainda fica se limitando, é problema ainda, mais problema. E ele falou da revolução agrícola, né? Que aí o Homo sapiens passa de caçador-predador para o homem sedentário, né? Porque ele começou a plantar, aí entra várias questões sociológicas, né? Questão de dominação, a questão de posse da terra, a questão de tem mais colheita do que o outro, tem mais produção, enfim. Aí começa toda uma revolução, depois vem a revolução industrial, enfim, é toda uma história da humanidade, uma breve história da humanidade que o Yuval... Não, é só agradecer mesmo aí a palestra do palestrante, nosso irmão Adriel, foi brilhante, foi muito proveitoso, né? E agradecer e digamos assim, fazer também minhas as palavras dos irmãos que estão dizendo para o irmão Adriel aí voltar brevemente, complementando, né? Incrementando mais os nossos conhecimentos aí. Vamos ficar à espera aí. Muito obrigado, meu irmão João Dias. Professor Ariel, só um momento, João. Qual a diferença entre palestrante e palestrista? São a mesma coisa? Aí eu preciso confessar que eu não sei, não. Pergunte ao Google. Ou então a Wikipedia. Mais algum irmão deseja fazer uso da palavra? Eu estava lendo um livro, consegui um livro, até passei para o nosso irmão Cacá, que já se foi, já saiu da sala, é sobre o Grande Oriente Unido, escrito pelo irmão José Clay Gomes Filho. E ali ele menciona o porquê da inversão das colunas. Tá, Jorge? Você vai ter que comprar esse livro. Os irmãos do rito brasileiro, que, né, às vezes a gente fica se questionando o porquê. Segundo o nosso irmão Fernando de Faria, até uma determinada data, os anos 70, assim, o Grande Oriente do Brasil, o rito escocês, ele tinha as colunas zodiacais eram invertidas, mas mudou. O rito brasileiro permaneceu. Isso é de uma influência francesa, não é mesmo? As colunas zodiacais, posição dos vigilantes, o retábulo com o sol à esquerda do vigilante, a lua à direita.
Isso aí é uma orientação, é linha francesa. A linha anglo-germânica é que produziu essa determinação para inverter. Aí você compra o livro para ler mais um pouquinho, tá, meu irmão? Agora tá vendendo livros também, cara. Não, tô recomendando. Olha, é um aprofundamento, sabe? A questão da formulação do rito brasileiro, ele é muito mais anterior, né? A questão de 68, a reimplantação, mas o estudo é muito mais anterior a isso. Álvaro Palmeira já faz esse estudo desde 1940. Meu irmão Plínio, pode falar, meu irmão. Eu sou jovem dos anos 50. Irmão Adriel, meus parabéns pela palestra, excelente, maravilhosa. Eu adoro palestras que comparam ritos, seja que aspecto for, é muito enriquecedor a gente saber como as coisas acontecem em um rito e outro. E, usurpando um pouquinho as funções do João, se você tiver outras palestras comparando ritos, por favor, se candidate a apresentá-las. Muito obrigado. Queria agradecer humildemente ao irmão Adriel. A sua palestra foi excelente, acrescentou muito para todos nós, para mim principalmente, que ainda estou engatinhando nos assuntos maçônicos, ainda tem muito a aprender. Se o Supremo Arquiteto do Universo permitir, eu ainda quero aprender muito mais. Seu jeito professoral de apresentação foi maravilhoso, meu irmão. Muito didático, tranquilo, você usou termos inteligíveis para todos nós, foi realmente muito bom. Então, eu acho que agora você também precisa de descanso, todos nós. Muito obrigado a todos, foi mais uma vez um prazer estar aqui com o irmão Moacir, Rogério, Valnei, Luiz Carlos, João, Plínio, Luiz Carlos Fontanelli, Abel Tolentino, Jorge Oliveira. Peço desculpas porque são 16 e a minha tela não cabe todo mundo, mas todos que estão aí, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Irmãos queridos, fiquem com Deus, um excelente restante de semana. Espero que todos vocês sejam abençoados e agraciados pelo Supremo, pelo grande arquiteto do universo, com muita saúde, muita paz e que todos tenham uma vida longa e próspera. Obrigado, irmão João. Obrigado a todos. Ainda não consegui fazer isso. Mas vai chegar lá. Vou parar o dedo. Eu vou botar do Assista muito filme de Jornada nas Estrelas, viu? Irmão Rolê, até hoje eu sou, vamos dizer assim, gosto muito de assistir. Eu tenho quase todas as temporadas dessa série e eu já contei várias vezes isso aqui, perdoe aqueles que já ouviram novamente, que vão ouvir novamente, mas eu era fã do personagem Spock, da primeira temporada, da primeira versão da série, e ele retirou esse símbolo e essa frase de uma visita, das visitas que ele fazia com o pai a uma sinagoga. E esse símbolo, ele exatamente significava isso. Ele aprendeu isso lá e resolveu acrescentar ao personagem dele na série. Então, realmente, eu assisti muito e ainda assisto, gosto muito. E eu acho muito bom, de bom tom, desejar a todos os irmãos uma vida longa e próspera. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Tchau, meu querido. Nós vamos encerrar nossa sala de hoje e, antes de mais nada, agradecendo ao Supremo Arquiteto do Universo, e passo as palavras para o nosso irmão Adriel para suas considerações finais e o encerramento da nossa apresentação, que foi muito proveitosa. Apenas agradecer a presença e a paciência dos irmãos, agradecer também as palavras, alguns já saíram, vi que alguns deixaram as mensagens aqui no chat, já saíram. Espero poder colaborar com os irmãos em breve novamente, né, e participar quando possível. Hoje, na verdade, às terças-feiras, a gente tem reunião na Areópago, né, que é a loja do Rito Brasileiro. A gente aqui já voltou, no início estava se perguntando, né, se já tinha voltado ou não as atividades. Aqui a gente já voltou, né, a loja do Rito Brasileiro voltou já tem, acho que umas 4 semanas, um mês.
A do Adoniramita voltou agora, as outras lojas da região também já estão voltando. Então, hoje eu deixei de ir para a loja para vir aqui fazer essa palestra, né? Os irmãos, inclusive, João, estão esperando o link depois para poder assistir a reunião. Mas é isso, né? Sempre que possível a gente vai estar aparecendo e colaborando com os irmãos. E agradecer novamente a paciência de todos, pois estendemos bastante a palestra, mas foi muito proveitosa. Pelo menos aprendi daqui, saí daqui também com aprendizado. Obrigado, meu irmão. Meus irmãos, então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Nossos incertos passos, vinde guiar.